Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 92 do Enem 2020, prova digital, física, que tem como tema eletricidade, especificamente associação de resistores. Você saberia o que é uma associação de resistores? Antes de responder a essa pergunta, peço que se inscrevam aqui no canal, Professor Jorge Damasceno, Resoluções Ouro, e também que deixem o seu like. Bom, vamos lá. Questão 92, Enem 2020, prova digital, prova amarela. O adaptador de tomada tipo T, aquele famoso, que já é conhecido e que todas as residências possuem, na figura 1 que a gente vai mostrar, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. Ok? O circuito da figura 2A, que a gente vai mostrar também, representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador de resistência elétrica R minúsculo. Na figura 2B, está representado um circuito com 3 aparelhos de resistência elétrica R maiúsculo ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são os terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ômicos. Então, temos aqui o adaptador, como falado, bem conhecido de todos, com 3 acessos. Aqui, os circuitos da figura 2A, onde nós temos aqui a resistência correspondente ao adaptador e a um equipamento que está sendo conectado nos terminais C e D, em série com o nosso adaptador. Então, associação em série, a característica é que possui a mesma corrente e a tensão nos terminais, no caso CD, ela é distribuída. Então, com relação à figura 2B, nós temos uma associação que é dita mista. Mista por quê? Porque temos uma associação em paralelo, aqui, com 3 resistores com valor R maiúsculo, cuja resistência equivalente, que nesse caso corresponde ao valor da resistência R maiúsculo, dividido por 3, uma vez que todos os 3 resistores são idênticos, não sendo necessário utilizar a expressão geral para achar o valor da resistência equivalente. Quando as resistências são idênticas, basta pegar o valor da resistência e dividir pelo número de ocorrências. No caso aqui, nós temos 3. Se tivesse 4, seria R dividido por 4. No caso, R dividido por 3. Se fossem 2, normalmente usa o produto delas sobre a soma delas. Então, o resultado aqui, que é R dividido por 3, vai ficar em série com o adaptador que possui ali uma resistência R minúsculo. Ok? Então, vamos seguir. Comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifica-se que o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da alternativa A, tensão em R, alternativa B, corrente em R, alternativa C, tensão entre C e D, alternativa D, corrente entre C e D, e letra E, resistência equivalente entre C e D. Então vamos ver o que diz a questão com relação ao seu desenvolvimento. Então temos aí novamente as figuras,
já colocamos aqui o valor hipotético no primeiro momento de corrente I, né, que vai na figura 2A, que é uma associação em série, como nós falamos. Ela vai ser, digamos assim, o mesmo valor, tanto para o valor R minúsculo, que corresponde ao adaptador, quanto ao equipamento que está conectado nela, apenas, no caso aí de apenas um equipamento. Okay? Lembrando que a tensão, né, entre C e D, que é dos terminais, pode, no caso do Brasil, ser 110 volts AC ou 220 volts AC. Okay? Então, essa informação é, digamos assim, considerada já como dada. E na figura 2B, temos ali, da mesma forma, entre os terminais C e D, né? Só que agora eu estou utilizando as 3 entradas, né, do adaptador, com 3 equipamentos, cujas resistências são R maiúsculo. E que cada uma dessas resistências vai, digamos assim, me mostrar aqui uma corrente I, né, nos 3, já que as resistências são iguais, e temos também que a tensão nos 3 resistores são iguais também, já que é uma associação em paralelo. E temos com isso, né, que a corrente que vai estar passando pelo adaptador para estar em conformidade com a lei dos nós, né, já que a lei dos nós, aqui temos um nó, uma entrada e 3 ramificações. Então, para que essa situação seja, digamos, atendida, temos aqui 3, a corrente é o triplo. A corrente é o triplo da corrente que passa em cada um dos 3 resistores, a corrente que passa no adaptador. Com isso, consequentemente, haverá, logicamente, um aumento da temperatura nesse adaptador e correndo o risco, né, de termos aí um incêndio, como foi colocado, por conta do aumento da corrente, que no caso seria o triplo do valor normal. Ok? E, logicamente, para o circuito da figura 2A, a resistência equivalente entre os pontos C e D, como é um circuito série, vai ser, vamos chamar de REC A, né? Resistência equivalente de A igual a R minúsculo mais R maiúsculo. Para o circuito da figura 2B, a resistência equivalente entre os pontos C e D, como comentamos, vai ser chamada REC B, que vai ser a resistência R minúsculo mais a resistência equivalente em paralelo dos 3 resistores, que, como comentamos anteriormente, vai ser R dividido por 3. Com isso, podemos, né, fazer um confronto entre REC A e REC B, e daí chegamos a uma conclusão. Logo, a relação entre as resistências equivalentes das figuras 2A e 2B como vimos, né, logicamente é fácil ver que REC B vai ser menor do que REC A. REC B menor do que REC A. Por quê? REC B vai ser R mais R dividido por 3 menor do que R mais R, uma vez que R dividido por 3 é menor do que R. Né? Com isso, como a tensão nos terminais C e D é a mesma, ou 110 ou 220, para manter, né, digamos, de acordo com a lei de Ohm, vamos dizer assim, essa situação, essa igualdade da tensão, que é uma constante, como nós já falamos, automaticamente, se eu reduzir na figura 2B a resistência, eu tenho que aumentar a sua corrente, como já informamos que ficaria, no caso aqui, o triplo. Ok? Então, para concluirmos, né, como REC B é menor do que REC A, a corrente no circuito da figura 2B é o triplo da corrente do circuito da figura 2A, como já mencionamos no slide anterior. Daí,
Lembrando que pela lei de Ohm, R é igual a V sobre I, e V é constante, né? Ou 220 ou 110. Para mantermos, digamos assim, o valor de tensão constante, se eu diminuir o valor do resistor, né, da resistência, eu tenho que automaticamente aumentar o valor da corrente, já que a tensão, que vai ser R vezes I, tem que se manter constante. Então, para a figura 2B, como eu reduzi a minha resistência equivalente total, né, REC-B, eu tenho que aumentar a minha corrente, e no caso, em 3 vezes. Concluindo, nossa resposta é a letra D, que diz: o possível superaquecimento do adaptador de tomada acontece em decorrência do aumento da corrente entre C e D. Se a questão foi útil para vocês, antes de encerrar, peço que vocês deixem o seu like e, caso ainda não sejam inscritos no canal, que se inscrevam logo abaixo, acionando a notificação do sininho para receber os próximos vídeos, e também peço que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Obrigado e até o próximo vídeo.